canal Mais Humanas, tudo bem com vocês? Professor Everton Brito, popularmente conhecido como Everton Dedé, aqui com vocês. E a motivação para eu estar aqui é para refletir com vocês, né, uma temática bem importante dentro desse cenário da pandemia. Vocês estão percebendo que o canal Mais Humanas, né, vem colocando aí várias reflexões, né, com professores aí importantíssimos, né, professores aí renomados, né, que vocês estão visualizando aí nos vídeos anteriores, e isso se torna muito importante porque é mais uma ação do Mais Humanas em busca do compartilhamento de conhecimento, né? Em busca de levar vocês para uma reflexão pautada em argumentos, né? Para que vocês possam construir argumentos fortes dentro do viés que vocês escolherem, né? Balizado nas reflexões que nós fazemos aqui com vocês. E dessa feita, tá? Fui convidado aqui pelo Mais Humanas para contribuir com vocês na reflexão sobre uma temática extremamente importante, né? A temática ambiental. Então, vamos refletir nesse vídeo sobre a relação atual do meio ambiente dentro do cenário aí da pandemia, né? E aí eu trago alguns dados importantes para vocês, né? E esses dados eles vão estar balizados em dois viés práticos, né? Vejam que a questão ambiental ela é extremamente importante para a prova do Enem, por exemplo, né? Ou para outras provas que vocês se propõem a fazer, ou apenas como forma de reflexão, o meio ambiente surge como peça-chave aí para as questões econômicas, né? E também para a garantia de uma qualidade de vida interessante para as pessoas, sobretudo as gerações futuras, né? Então é muito importante enxergar a questão ambiental sob a ótica de dois viés aí, né? O viés que enxerga o meio ambiente como garantia de qualidade de vida, dentro da ideia do desenvolvimento sustentável, onde haja produção econômica associada com o meio ambiente, mas com a garantia de que esse meio ambiente vai existir no futuro, né? Guardada aí as questões de preservação, guardadas as questões aí de legalidade, né? De estar inserida a produção dentro de ambientes que podem ser explorados, tá? E aí o outro viés é o viés que entende o meio ambiente única e exclusivamente como forma de crescimento econômico, ou seja, o meio ambiente só serve ali como fonte de matéria-prima para desenvolver a economia ou, em alguns momentos, serve apenas como empecilho, principalmente a legislação ambiental, né, para o desenvolvimento econômico. E aí, é dentro desses dois viés que a gente vai fazer um recorte de análise, né? Lembrando sempre que vocês, ao assistirem esse vídeo, né, outros vídeos aí, têm total liberdade para seguir com o raciocínio que vocês acham mais importante, mas é interessante que você se coloque dentro de um lado, que a neutralidade nesse sentido é que ela não soa muito bem. Então vamos lá. É notório, né? É visível, vocês devem estar acompanhando aí os noticiários nos últimos dias e devem ter percebido que algumas manchetes de jornais, né, de televisão também, chamaram bastante atenção quando se relaciona à questão do meio ambiente. Nós temos percebido que durante essa pandemia aí, que já passa, né, mais de 2 meses associado ao isolamento, entre 2 e 3 meses aí, dependendo da região que a gente vai olhar, a região de origem, né? E aí você vai perceber que alguns dados, inclusive dados aí apontados pela NASA, são como interessantes e importantes na análise dessas questões ambientais. Temos percebido que na Europa, segundo a NASA, né, cerca de 50% de poluição foi diminuída, aí, ou seja, diminuiu 50% da poluição durante esse processo de pandemia lá na Europa. A China teve uma queda aí substancial ao ponto de sumir, né, através da visualização de imagens até, de sumir aquela nuvem de poluição, ou seja, ficou clarinho de novo os céus chineses, né? Você vai perceber que os Estados Unidos teve uma queda de cerca de 25% a 30% dos níveis de poluição. Os canais de Veneza estão brilhando novamente como nunca antes visto, né? E outras questões aí também associadas a esse processo. Isso está ligado, gente, diretamente a 2 pontos, né? Nós sabemos, aí quem acompanha as questões ambientais, quem estuda esse conteúdo, sabe que os elementos que provocam maiores impactos associados às questões ambientais são as indústrias, né, na sua produção em massa, e a circulação de pessoas
com o uso de automóveis à base de combustíveis fósseis. Então, esses dois elementos vão provocar grandes impactos ambientais, desde a exploração como no próprio consumo. E aí, diante do cenário de pandemia e diante da questão de isolamento imposta aí pelos países do mundo, nós temos a diminuição substancial da produção industrial, né, que automaticamente vai diminuir o impacto da exploração ambiental, e temos também a diminuição muito grande aí, dependendo do país, porque no Brasil a gente não tivemos, infelizmente, essa diminuição tão grande a ponto do que se era desejado pelos organismos de saúde, né? Mas, a nível do mundo, nós tivemos uma diminuição de circulação de pessoas que vai impactar na diminuição do consumo de combustíveis fósseis, né? E automaticamente diminui aí a poluição na nossa atmosfera. Olha só esses dois pontos. Porém, enquanto que os dados apontam em nível internacional para uma diminuição aí dos impactos ambientais, o Brasil vem na contramão desse processo, infelizmente, gente. E aí eu trago alguns dados para vocês, né, muito importante, inclusive, vocês devem ter acessado ou visto alguma notícia relacionada, né? A Amazônia, por exemplo, sofreu aí no mês de abril, especificamente, que são os dados que nós temos mais atuais, no mês de abril até metade de maio, sofreu aí um aumento de 173%, tá? 173% nos índices de desmatamento, tá? E esse índice de desmatamento foi o maior já registrado na Amazônia nos últimos 10 anos, pessoal. É um número absurdo aí, 529 quilômetros quadrados, tá? A gente não consegue nem mensurar a extensão territorial desse desmatamento, sobretudo na região do Pará. E aí é totalmente na contramão do processo, porque enquanto nós estamos aqui preocupados com as questões de saúde relacionadas ao coronavírus, a Covid-19, nós temos ali a Amazônia sendo cada vez mais explorada. E aí nós fazemos a relação direta. Lembram da pergunta? Lembram do questionamento no início do vídeo? Quando eu disse que era necessário se colocar em um dos lados aí, de enxergar o meio ambiente como apenas uma questão econômica ou um empecilho econômico, e de enxergar o meio ambiente como questão sustentável, questão de garantia de qualidade de vida, a importância se dá aqui agora, olha só. É nítido, né? É visível, é muito claro que o governo brasileiro, tá, atualmente, ele está totalmente do lado que enxerga o meio ambiente como empecilho ao crescimento econômico, tá? Várias falas já foram ditas nesse sentido pelo presidente, pelo ministro do Meio Ambiente, tá? E aí a gente traz essa discussão aqui para entender aquela frase do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, né? A frase de 22 de abril, que ele mesmo pontuou e afirmou que era interessante, neste momento que está tudo calmo, abre aspas, que a gente precisaria passar a boiada, vamos aproveitar, fecha aspas, né? Para passar a boiada, aí fala do ministro do Meio Ambiente. E esse passar a boiada, ele se relaciona diretamente ao quê? Vamos fragilizar ainda mais a legislação, uma vez que a gente já não tem fiscalização suficiente, a fim de que a gente torne esse espaço ambiental mais favorável ao crescimento econômico e menos favorável à questão de proteção, de sustentabilidade, né? As questões ambientais em si. E aí, quando a gente tem esse viés de posicionamento de uma figura representativa do governo, a gente entende perfeitamente a nuance que se vincula o nosso impacto ambiental atual. Então, vejam só, esse impacto ambiental, né, o ato de tentar passar a boiada, ou vamos aproveitar para passar a boiada, ele se relaciona diretamente também com vários projetos de lei que tramitam ali na Câmara, né, e no Senado, vinculados à popular, conhecida popularmente como bancada rural, né, que são ali senadores e deputados que são fazendeiros ou que têm uma ligação muito forte com fazendas, e aí se relaciona essa ideia também de que quanto maior a exploração de terra, melhor para o desenvolvimento econômico, sem levar em consideração as questões protetivas, né? Nem tanto protetivas a questão de qualidade de vida, nem tanto protetivas em questão aos povos que habitam aquelas regiões, né? Os pequenos agricultores e, sobretudo, os indígenas. E aí, boa parte desse desmatamento que nós temos visto durante a pandemia, né, que já soa como surreal, porque todo mundo aí em isolamento, o desmatamento aumentando, é no mínimo surreal, e a gente vai de contramão a tudo que está acontecendo de análise ambiental em relação
ao mundo de uma maneira geral. E aí percebam que, junto com esse processo, nós temos alguns projetos aí de lei, né? Eu trago aqui em destaque para vocês o projeto de lei 263320, tá? Esse projeto aí ficou conhecido popularmente como a Lei da Grilagem, tá? Fazendo um parênteses aqui, gente, grilagem é o termo que se utiliza para pessoas que falsificam documentos, né, a fim de tomar posse da terra. E aí eu chego em um determinado local, eu vou falsificar um documento e digo, essa terra é minha. E aí eu, por ter um poder econômico maior, por ter os meios de falsificação, eu consigo se apropriar dessa terra. E aí o camarada que a ocupa naquele momento, seja indígena, seja um pequeno agricultor, eu vou expulsá-lo de lá através do uso da força, né? Isso buscando e objetivando aí a exploração da terra para o agronegócio e também para a questão do garimpo, né? Fazendo um aporte aqui, nós também temos esse termo de grilagem associado ao espaço urbano, quando se relaciona a questão aí das milícias, né? Aqueles camaradas que vão em determinados espaços e tomam posse daquele território com o uso de força, né? Com o uso do medo, através de armas, né? Através de grupos armados, intimidando a população daquela região. E eles só não tomam posse das casas tecnicamente, mas eles tomam posse de todo o território. Assim a gente pode associar também a questão da grilagem, tá? Então esses termos apresentados no vídeo, né? A questão da grilagem, a questão do aumento do desmatamento e a questão dessa lei, né? Essa lei aí que, sendo aprovada, ela vai garantir que todas as pessoas que hoje ocupam terras ilegais, elas possam ter essas terras legalizadas através de uma autodeclaração. Eu estou ocupando uma terra, e aí eu mando um documento declarando que aquela terra é minha, dizendo que eu cheguei em tal momento, e aí o governo, a partir desse projeto, se tornando lei, vai oficializar essa terra, né, que era ilegal como forma legal. E aí quem está perdido dentro desse processo, né, sobretudo, sofrendo muito mais são os indígenas, que sofrem com o contato, né, com pessoas aí que levam a Covid-19, a gente já tem vários casos aí associados aos povos indígenas, e também com a questão das suas terras sendo tomadas de forma brutal e agora, com esse projeto sendo aprovado, de forma legal. Tranquilo, pessoal? Era essa discussão que eu queria fazer com vocês, para que pudessem refletir, para que possam refletir, né? E se colocar em algum lado aí, aquele lado que vocês acham que tem mais argumento, que vocês acham que é mais interessante. Voltaremos em outros vídeos aqui no canal. Acompanhem, se inscrevam aí, né, no Mais Humanos, que tem muito conteúdo interessante para que a gente possa embasar nossos argumentos. Valeu, um abraço ao professor Dedé, fiquem em paz e até a próxima.